Olá, amados, paz e bem, eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lições bíblicas da editora CPAD Classe de Jovens, primeiro trimestre de 2024. A lição de hoje é a lição de número 3, com o tema O Cativeiro Motivado pelo Desprezo ao Ensino. Lembrando que, se você ministra na sua igreja com slides em PowerPoint, então seja um assinante do ebdenfoco.com e você vai ter os slides da revista CPAD 100% baseado na revista, com imagem de qualidade prontos para serem usados. É isso mesmo. Se você gosta de ministrar com slides em PowerPoint na sua igreja, então seja um assinante do ebdenfoco.com e você terá os slides da revista CPAD 100% baseado na revista, com imagens de qualidade prontos para serem usados. Nós temos experiência na produção de slides e subsídios da revista CPAD desde 2016. Já fizemos mais de 750 slides e você pode baixá-los todos aqui no ebdenfoco.com. Basta você ser um assinante do ebdenfoco.com e você terá acesso não só aos slides deste ano, mas todos os slides já produzidos pelo Ebdenfoco desde 2016. Temos uma equipe qualificada que se dedica toda semana para entregar um conteúdo de qualidade para dar a você segurança na administração da sua aula. O conteúdo da assinatura contém os slides de adultos, slides de jovens, mais bônus, slides de escatologia, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos. E nesses cursos diversos, inclusive cursos de capacitação para o professor. Lembrando também que nós não estamos mais produzindo os subsídios em PDF da classe de jovens, mas nós temos uma outra ferramenta para você. Você vai lá na página inicial do ebdenfoco.com e você vai encontrar lá os slides grátis, né? Se você não estiver logado. Se você estiver logado, vai aparecer lá todos os slides em PDF, que você vai poder baixá-los ou pesquisar aquele que você precisa para aquela aula. Por exemplo, eu fiz o teste. Esta aula que nós estamos estudando hoje, a lição de hoje, ela fala sobre falso ensino e fala sobre o cativeiro. Eu pesquisei lá, o cativeiro, apareceu o cativeiro de Judá, cativeiro de Israel, enfim, apareceu conteúdo referente ao tema. Eu pesquisei também falsos ensinos e apareceu lá a impiedade decorrente dos falsos ensinos. São conteúdos que estão na plataforma do ebdenfoco.com, que você pode acessar, tá, gratuitamente, como um subsídio para ajudar no conteúdo que você está estudando na semana. Então você pode entrar lá na página inicial do ebdenfoco.com. Você está vendo aqui do lado, né, o início da página. Você está vendo lá os slides grátis. Se você não estiver logado, se você estiver logado, vai aparecer lá todos os slides em PDF, mas se você vai ver lá uma série de conteúdos, é muito conteúdo. Aí você precisa filtrar para poder andar rápido. Então você digita uma palavra-chave que tem na sua lição. Como eu fiz o teste aqui, cativeiro e falsos ensinos, que são palavras-chave que estão dentro da lição que nós estamos estudando. E tem uma série de conteúdos lá para você acessar e estudar, para auxiliar você na preparação e na ministração da sua aula. Para mais informações, entre em contato conosco acessando o site ebdenfoco.com ou pelo nosso WhatsApp. Lembrando que o WhatsApp anterior foi então desativado, tivemos um problema com ele, mas temos um novo. Quando você abre a página do ebdenfoco.com, você digita lá no seu navegador ebdenfoco.com e clica abre a página, você já vai ver toda essa explicação e vai ver qual é o WhatsApp que está funcionando, que é o 94991 480220. E com esses canais em suas mãos, você pode tirar qualquer dúvida que você precisar, tanto das assinaturas quanto do conteúdo gratuito, ok? Então vamos lá, vamos para o nosso comentário. Texto principal da lição: e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Tiago, capítulo 1 e verso 22. Né? Como eu já falei agora na explicação das pesquisas para os subsídios, esta lição tem dois
duas palavras-chave importantes, né? Que é cativeiro e falsos ensinos, né? O povo foi para o cativeiro porque negligenciou o verdadeiro ensino, trocando por falsos ensinos. O apóstolo Tiago diz aqui, sedes cumpridores da palavra, se dediquem ao verdadeiro ensino, não sendo somente ouvintes, mas sendo praticantes do verdadeiro ensino, e parem de dar ouvidos a falsos discursos. Não perca o seu tempo com falsos discursos. O resumo da lição: muitas são as consequências decorrentes do abandono do ensino das Escrituras. Por isso precisamos priorizar o estudo bíblico. Eu não sei vocês, mas eu sempre gosto de iniciar o ano com algum desafio. E o desafio desse ano é o desafio de ler a Bíblia toda em 6 meses. A Bíblia toda em 6 meses. Então, é muito maravilhoso. É muito maravilhoso. Você fica muito mais inspirado. Você volta a orar mais. Você fica mais sensível. Quando você está estudando a Bíblia, o Espírito Santo lhe comunica muita coisa. Então, é isso aí, meu amigo. Muitas são as consequências decorrentes do abandono do ensino das Escrituras. Por isso precisamos priorizar o estudo da Bíblia. Volte a ler a Bíblia. Faça um desafio de ler a Bíblia toda esse ano. Se você quiser ler a Bíblia toda em 6 meses, leia de 7 a 8 capítulos por dia. E você irá ler a Bíblia toda em 6 meses. Se você quiser ler mais rápido, só você fazer o cálculo. Ou mais demorado, você faz um planejamento, mas leia a Bíblia. Faça o compromisso de ler a Bíblia todos os dias. O texto bíblico da nossa lição se encontra em Jeremias capítulo 27, versos de 4 a 11. Eu não vou me deter no texto aqui por uma questão de tempo, né? Vocês sabem disso, mas com certeza estudem o texto de Jeremias, estudem também, procurem também os subsídios, né, que nós temos lá, os PDFs das lições e materiais que temos no EBD em Foco, que está no início do slide lá, que no início da aula que eu expliquei, para que vocês possam então ter o máximo de conteúdo para a sua aula. Nossa introdução. Nesta lição vamos ver duas naturezas do cativeiro babilônico: histórica e exortativa. No aspecto histórico, veremos o período em que o povo de Deus estava prestes a ser levado cativo para a Babilônia, principalmente por ter negligenciado o ensino de Deus. Na maioria das vezes, o povo caía numa situação constrangedora e complicada, o povo de Israel, decorrente especificamente do abandono da lei. A lei de Israel era o norte deles, era a regra deles, e todas as vezes que eles abandonavam a lei, eles caíam numa situação de pecado grosseira e, consequentemente, vinha algum tipo de castigo, que nós vemos no contexto de Isaías, ou melhor, no contexto de Jeremias, nós vemos o cativeiro babilônico como consequência do abandono da lei de Deus. Quanto à ação exortativa, esta lição assume a responsabilidade de advertir a todos os crentes sobre grandes prejuízos oriundos do desprezo à palavra de Deus. Com base nessas duas linhas de abordagem, inicialmente, a lição trata sobre os perigos que cercam o crente no sentido de se esquecer da lei do Senhor, seguido do alerta para que não se deixe de ouvir a palavra de Deus, culminando assim com uma denúncia sobre os falsos ensinos na atualidade. Então, é importante que a gente tenha essa consciência de que existem falsos ensinos e que, para que a gente esteja protegido desses males, estejamos nós dedicados ao verdadeiro ensino, que é a leitura e meditação da palavra de Deus. Nosso primeiro tópico: o perigo de se esquecer da lei do Senhor. O povo de Deus e o cativeiro na Babilônia. Por ocasião de seu chamado, Jeremias teve duas visões da parte de Deus. A primeira foi a de uma vara de amendoeira, como clara referência à infalibilidade da palavra de Deus. Ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo: que é que vês, Jeremias? E eu disse:
vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Enquanto a segunda foi a de uma panela a ferver, inclinada para o norte, indicando a mensagem de juízo que ele teria de transmitir e que viria da região norte. Jeremias capítulo 1, versos 13 e 14 diz: e veio a minha palavra do Senhor segunda vez, dizendo: que é que vês? E eu disse: vejo uma panela a ferver, cuja face está para a banda do norte. E disse-me o Senhor: do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra. Portanto, desde o início, o ministério e a mensagem de Jeremias estiveram relacionados com a vocação divina para o arrependimento de seu povo, com vistas ao escape de juízo, A primeira visão que Jeremias tem, da vara de amendoeira, está relacionada diretamente com a palavra de Deus, a correção de Deus, o ensino da lei de Deus. E o segundo, com a panela fervendo, apontando para o norte, está diretamente ligado com a ideia de onde viria o juízo, uma vez que a ideia da primeira visão foi negligenciada, que é a observância da palavra de Deus, a observância da lei de Deus. Uma vez que não observaram a lei de Deus, então veio o juízo. E o juízo vinha do norte, como uma panela de água fervente, pronta para consumir Judá. No livro de 2 Reis, nos capítulos 24 e 25, encontramos detalhes sobre o processo pelo qual o povo de Deus foi levado para a Babilônia. Antes disso, Deus comunicou através de Jeremias que o cativeiro teria duração de 70 anos. Jeremias capítulo 25, verso 11 diz: e toda essa terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. O cativeiro foi profetizado por Jeremias. O cativeiro foi apresentado como uma consequência da negligência e do abandono à palavra de Deus. Como era de esperar, essa mensagem fez de Jeremias um perseguido e odiado pela maioria de seus irmãos em seus dias, que inclusive projetaram matá-lo. Aqui nós podemos fazer um estudo, procurar o livro de Jeremias. Você vai perceber que Jeremias teve um ministério extremamente difícil, porque Jeremias estava vivendo num momento de falsos profetas também, num momento de muita iniquidade, num momento de mistura, de muita corrupção entre os reis e os sacerdotes, e ele então é apresentado por Deus como profeta, e a mensagem que Deus dá a ele é: vocês irão para o cativeiro, não resista, permita o cativeiro acontecer sobre vocês, que vai ser melhor. Essa era a mensagem. E então as pessoas de Judá julgaram Jeremias como um traidor, alguém que havia vendido a nação para a Babilônia. E por isso, é claro, ele foi muito, mas muito perseguido. Mas ele foi fiel àquilo que o Senhor mandou ele falar. No entanto, o profeta não desfaleceu e cumpriu a missão de anunciar a mensagem. Foi Deus que mandou. Jeremias é um exemplo de fidelidade. Mesmo que a mensagem fosse uma mensagem difícil, que seria uma realidade ainda mais difícil, mas Jeremias não negou a ordem do Senhor. Deus mandou ele falar e ele falou. Propósito e causa do cativeiro. Além de avisar sobre que seu povo sofreria, Deus informou também que o propósito disso era de que seu povo se arrependesse, se convertesse, e então pudesse habitar na terra que deu a vossos pais. Note, portanto, que o propósito do cativeiro não foi o de destruir nem de humilhar, mas o de disciplinar e corrigir.
Hebreus 12:11 diz: e na verdade toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Ou seja, nós somos uma geração, nós somos uma raça de seres humanos tendentes ao pecado, rebeldes, duros, imensamente inclinados para o pecado, e que muitas vezes, se não for através da disciplina de Deus, a gente não percebe o quanto que nós somos maus. E por essa razão, Deus muitas vezes nos disciplina para que nós possamos colocar a mão na consciência e perceber a gravidade dos nossos pecados. E aí então ter a chance de arrependimento. Além disso, o Senhor apresentou também o que o levou a permitir seu povo sofrer durante longos 70 anos nas mãos dos babilônicos. Jeremias 25, 7 e 8 diz: todavia não me destes ouvidos, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: visto que não me escutastes as minhas palavras, então vocês vão para o cativeiro. O cativeiro foi uma oportunidade para que o povo pudesse reconhecer o erro de ter rejeitado ao Senhor e seus ensinos. É interessante que após o cativeiro babilônico, isso aqui o professor pode explorar com seus alunos, que é muito interessante, isso é um momento marcante na história de Judá. Até então o povo de Israel tinha aquela mania abjeta de abandonar a Deus por causa de deuses estranhos. Mas depois do cativeiro babilônico, o povo voltou a pecar. O povo voltou a pecar porque é natural, né? Sempre tem uma geração que esquece de Deus. Mas eles foram curados da idolatria dos deuses pagãos. Nunca mais se ouve nenhum relato de que Israel, como um todo ou mesmo uma parte, se dedicasse a servir outros deuses. Porque era esse o grande problema naquele momento. Servindo outros deuses, sacerdotes vendidos, profetas vendidos e assim por diante. Não tinha ninguém a serviço de Deus a não ser Jeremias. Mas depois disso, esse mal foi curado. Por isso o cativeiro foi uma oportunidade para que o povo pudesse reconhecer o erro de ter rejeitado ao Senhor e os seus ensinos. Foi uma oportunidade de curar o povo da idolatria pagã. A saída do cativeiro. Depois do que foi abordado até aqui, é momento de conhecer a saída que Deus providenciou e apontou para que seu povo pudesse evitar o cativeiro ou sair dele, já que a rejeição à lei de Deus foi a principal causa do cativeiro. O desejo de Deus foi de que seu povo se submetesse à sua vontade, a fim de preservá-lo e abençoá-lo. A submissão a Deus e a sua palavra foi o caminho proposto pelo Senhor para a restauração do seu povo. Nós podemos ver isso em Esdras e em Neemias, que foram personagens que estiveram no retorno do povo para Jerusalém, na reconstrução de Jerusalém e reconstrução do templo e também reconstrução da cidade, junto com Zorobabel, nesse mesmo período, né? Uns primeiro, outros depois, mas nesse mesmo tempo de propósito, de reconstrução da nação, de reconstrução dos muros de Jerusalém, de reconstrução do templo. Nós vemos Neemias e também Esdras escrever sobre quais eram os propósitos de Deus para trazer a restauração para o povo. Que o povo se voltasse para ele e o buscasse através da sua palavra. Segundo tópico, não se pode deixar de ouvir as Escrituras. Causas da indiferença às Escrituras. Na atualidade, temos visto um esfriamento espiritual que tem causado desinteresse, afastamento e aversão aos ensinos de Deus. O homem tomou erradamente a decisão de viver independente do Criador, como Adão e Eva. O conhecimento sobre o Senhor e sua vontade passa pelas Escrituras, pois por meio delas a humanidade é informada a respeito do plano divino. João 5,39 diz: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Ou seja, Jesus estava dizendo para os fariseus: vocês estão atrás
da vida eterna, certo? Certo. E vocês estão buscando isso aonde? Na palavra. Pois é, essa mesma palavra da qual vocês estão examinando ela e buscando nela a vida eterna, é ela que fala de mim, é ela que testifica de mim. Então por que vocês não creem em mim? Então a palavra de Deus dá testemunho da vontade de Deus. A palavra de Deus dá testemunho da sua salvação através de Cristo Jesus. O ser humano é, por natureza, inclinado aos seus próprios desejos e a ser independente de Deus, sendo tendencioso a negligenciar e a desprezar as Escrituras. Portanto, a principal e maior causa da indiferença às Escrituras advém da natureza humana que, além de contrária a Deus e a sua vontade, traz a rebeldia. A nossa natureza está em busca de satisfazer a carne. A nossa natureza está em busca de fazer a nossa própria vontade. Só que é o seguinte, a nossa vontade é má. Isso é um ponto vencido teologicamente falando. Nossa natureza é má. E se nós deixar a nossa natureza nos dominar, nós iremos para o inferno. O professor pode explorar isso com seus alunos. A nossa natureza é má. A inclinação da nossa natureza por natural, de forma natural, a inclinação da nossa carne por natureza, nunca será para Deus. Nós, quando buscamos a Deus, buscamos por causa da influência do Espírito Santo e da palavra de Deus, do conhecimento e do poder do Espírito Santo operado em nós. E é por isso que existe uma grande luta, uma grande batalha, porque na verdade a nossa natureza ela é inclinada para o mal, para a desobediência. Mas graças a Deus que nós temos a palavra de Deus e nós temos o Espírito Santo que opera em nós para que nós possamos obedecer a palavra de Deus e assim, é claro, fazer a vontade de Deus e agradá-lo. Consequências da indiferença às Escrituras. Ao pecar, o primeiro casal negligenciou e desobedeceu a ordem de Deus. Nós vemos em Gênesis. Os acontecimentos sucedentes mostram a tragédia oriunda do desprezo à palavra de Deus, pois tudo que o ser humano precisa para viver bem está em sua submissão a ela. Precisa entender disso. Salmo 1, verso 2 diz: antes tem o seu prazer na lei do Senhor e a sua lei medita dia e de noite. A lei de Deus nos traz a qualidade de vida que nós precisamos. As terríveis consequências da desobediência aos ensinos divinos ocorrem em 3 dimensões, isto é, na relação do homem com Deus, consigo mesmo e com as outras pessoas. Vejamos, Adão e Eva tentaram se esconder de Deus quando pecaram. Perceberam que estavam nus e o homem culpa a mulher por sua atitude. Olha só, fugiram de Deus, fugiram de si mesmo e coloca a culpa no outro, dizendo que a culpa não é dele. As 3 dimensões. As 3 dimensões. Fogem de Deus, fogem de si mesmo, se escondem de si mesmo, têm vergonha de si mesmo, mas acabam colocando a culpa no outro. A fonte de toda a insatisfação individual e dos conflitos interpessoais é a rejeição da vontade de Deus e de sua palavra. Tiago 4:1 diz: de onde vêm as guerras e pelejas entre vocês? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? De onde vem tanta insatisfação? Da onde vem tantos conflitos? Vem do pecado dentro de cada um. Vem da nossa natureza caída. É absolutamente disso. Da onde é que vem tantas brigas na igreja, tantas divisões? Vem de pessoas cheias de pecado, cheias de falta de temor de Deus e que geram esses problemas. Essas divisões, esses problemas, Tiago está dizendo, isso é resultado do pecado em vós. E o pecado está dominando vocês e por isso vocês estão vivendo assim. E o pecado só poderá ser vencido através do compromisso renovado e resoluto com os ensinos divinos. O Salmo 119, 10 e 11 diz: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Se eu quero vencer o pecado, então a palavra de Deus deve estar preenchendo cada espaço
da minha vida deve estar enchendo a minha mente e o meu coração. Senão, com certeza, quem irá encher é o pecado. O caminho de volta às Escrituras. Que caminho é este? Esta questão pode ser respondida de diferentes formas, e aqui será utilizado o texto de Neemias 8, de 1 a 12. Em um contexto de contraste entre a realidade da destruição e o trabalho de restauração, o texto mostra a atitude do povo de Israel diante da lei de Deus, indicando o caminho aos que desejam reencontrar-se com a palavra de Deus, como podemos ver. O povo solicitou que o livro da lei de Moisés pudesse estar entre eles para ser lido. O povo deu atenção aos ensinos do livro e se dispôs a ouvir longamente a sua leitura. O livro da lei de Moisés foi colocado acima do povo, que o reverenciou. E então começou a leitura, né? O povo, quando voltou do cativeiro, eles lembraram: quem nos governa é Deus. E através de quê? Através da sua lei, através da sua palavra. A sua palavra nos diz como nós devemos viver, como nós devemos proceder para sermos achados santos por Deus. Então, por essa razão, o povo teve esta consciência de pedir: tragam o livro da lei e leia para nós. A mensagem foi centrada em Deus e o povo se quebrantou e adorou. O povo desejou aprender. Quebrantado e arrependido, o povo chorou e a vida do povo melhorou porque entendeu a palavra explicada. Portanto, o caminho de volta às Escrituras é pavimentado através do temor a Deus, da consciência do próprio estado espiritual e do arrependimento sincero, né? É muito importante isso aqui. Você está vivendo momentos de luta, de frieza, de pecado? Então, olha só, tema a Deus. Tenha consciência do seu próprio estado de pecaminosidade, o seu estado de fraqueza, de fragilidade espiritual, e se arrependa, mude a sua conduta, o seu comportamento. Terceiro tópico: o perigo dos falsos ensinos. A triste realidade dos falsos ensinos. O primeiro passo a reconhecer a realidade dos falsos ensinos em todas as épocas da história, Paulo mostra que os falsos ensinos são suscitados e disseminados por espíritos enganadores. 1 Timóteo 4:1 diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e à doutrina de demônios. A Bíblia mostra que o diabo é enganador. João 8:44, Jesus diz: vós tendes por pai o diabo, e queres satisfazer o desejo de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Quem vive no engano está servindo ao diabo. Quem vive enganando os outros está servindo ao diabo. Foi isso que Jesus disse para os fariseus. Vocês são filhos, na verdade, do diabo, que vive enganando, fazendo prosélitos aí só para poder ganhar dinheiro deles, que vivem mentindo, que são hipócritas. Vocês estão servindo ao diabo. Quem vive uma vida de hipocrisia, de falsidade, está servindo ao diabo. Não interessa o tamanho do ministério dele. Ele enganou Adão e Eva no jardim do Éden, levando-os à desobediência, cujas consequências atormentam os homens até hoje. O inimigo continua operando mediante os ensinos enganosos a fim de trazer confusão e o enfraquecimento espiritual para a igreja. Satanás está cada vez mais especializado em disseminar mentira, engano, discórdia, e nós precisamos estar atentos, sabendo que tudo aquilo que Deus queria revelar para nós já está revelado em seu Filho, em sua palavra. Então, o que nós devemos fazer? Crer em Jesus Cristo e obedecer a sua palavra para vivermos em comunhão com Deus.
Nos dias de Elias, falsos profetas enganavam o povo de Deus, assim como nos dias de Jeremias. O espírito de engano atuavam abertamente, bem como no período dos apóstolos. 1 João 4:5 diz: do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve, mas não são de Deus, porque não tem nada com Deus, não tem vida com Deus, não tem temor a Deus, não amam a Deus, amam o dinheiro, amam a fama, amam o reconhecimento que as pessoas dão a eles, mas não amam a Deus. Por isso eles são do mundo, e é por isso que o mundo os ouve, porque eles não pertencem a Deus. Sendo assim, a igreja da atualidade deve reconhecer que o espírito de engano que atua na disseminação de falsos ensinos ainda opera e que seus frutos são amargos e prejudiciais. É importante nós lembrarmos de estarmos sempre dedicados particularmente à leitura e meditação da palavra de Deus. Identificando os falsos ensinos. Diante da realidade dos falsos ensinos e de seus males, é preciso identificá-los por meio da própria Bíblia. Conforme analisado, a fonte dos falsos ensinos é o espírito de engano, e de acordo com 1 João 4, de 1 a 6, é possível identificá-los e resisti-los, ou seja, enfrentá-los e vencê-los. A igreja não deve acreditar em tudo, mas deve provar os espíritos e reconhecer a existência do engano, pois somente pelo Espírito é que Cristo pode ser confessado como vindo de Deus, sendo o critério final da verificação. 1 João 4, 2 e 3 diz: nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é espírito do anticristo, o qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. A igreja não deve acreditar em qualquer um, porque tem falsos profetas, tem servos do diabo agindo para enganar. Então a igreja precisa se dedicar à palavra de Deus. É também importante ressaltar que aqueles que conhecem a voz do seu Senhor não serão enganados. 1 João 4 e 6 diz: nós somos de Deus, e aquele que conhece a Deus ouve-nos. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Quando alguém obedece à palavra de Deus, é porque esse alguém teme a Deus. Mas quando rejeita, é porque está sendo usado por outro. Em Gálatas 1, versos 6 a 11, Paulo fala sobre esse espírito de engano que ele chamou de outro evangelho. Paulo mostra que o veneno do engano deve ser rejeitado pela igreja, e essa rejeição se dá por meio do conhecimento do verdadeiro evangelho. Romanos 1, 16 e 17 diz: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Nós não vivemos outro evangelho, nós vivemos o evangelho de Cristo. Outro evangelho não vai salvar você. Temos que ser fiel à palavra de Deus. Portanto, no combate aos falsos ensinos, sempre deve ter o ensino do verdadeiro evangelho como referência e ponto de partida. Nós devemos estarmos focados em aprender cada vez mais do evangelho, em sermos cada vez mais encharcados da palavra de Deus, para que não tenha mais espaço em nossas vidas para falsos ensinos. Vencendo os falsos ensinos, impõe-se a necessidade de uma saída pela qual a igreja possa enfrentar e vencer o problema dos falsos ensinos. No texto base dessa lição é possível identificar a orientação de Deus para o seu povo e pode ser dividido em 2 pontos. Ouça a palavra de Deus, e identifique os falsos profetas e não dê ouvidos aos seus ensinos que contrariam a mensagem de Deus. Primeiro, dedique-se a quem de fato é verdade, a palavra de Deus. E segundo, ignore, feche os ouvidos para os falsos. Jeremias 27, 9 e 10 diz: e não deis ouvido aos vossos profetas e vossos adivinhos, e aos vossos sonhos, aos vossos agoreiros e aos vossos encantadores, que vos falam
Eles dizem: não servireis ao rei da Babilônia, porque mentiras vos profetizam, para vos mandarem para longe da vossa terra, e para que eu vos lance dela e vos pereçais, né? Jeremias estava dizendo: olha, Deus vai mandar o cativeiro babilônico, e vocês aceitem o cativeiro, vão para o cativeiro, 70 anos depois, serão restaurados, voltarão para casa e estarão tudo bem. Se não vocês, mas as gerações de vocês estarão aqui. E os falsos profetas diziam: não, isso não irá acontecer. E então Deus disse: se vocês não aceitarem o cativeiro, eu espalharei vocês. É melhor vocês aceitarem o cativeiro, vocês vão para a Babilônia, e quando cumprir o tempo do cativeiro, volta todo mundo. Mas se não obedecerem, vão para a Babilônia, e de lá eu espalho vocês. Paulo teve de lidar com a astúcia dos falsos mestres que aproveitaram a sua ausência da igreja em Corinto para destilar o veneno dos falsos ensinos, questionando a autoridade, a autenticidade, melhor dizendo, do ministério do apóstolo, com base principalmente em suas limitações físicas e na simplicidade de sua mensagem. Eles procuram artifícios dos mais baixos para poder afetar o ambiente da igreja. Por isso que nós temos que ter cuidado com os falsos ensinadores. O enfrentamento de Paulo aos ataques daqueles falsos mestres passou pela confirmação de que o serviço é o principal objetivo do ministério. E mesmo que em meio a mais terríveis adversidades, o importante é que a igreja desfrute da obra de Deus realizada em Cristo. O apóstolo mostrou também que diante dos falsos ensinos ele não desfaleceria, não agiria com interesses pessoais e não falsificaria a palavra de Deus. Independentemente dos ataques, independentemente das ofertas, sejamos fiéis. Portanto, podemos afirmar que a forma mais eficaz de enfrentar e vencer os falsos ensinos é manter viva a confiança na verdade do Evangelho, pregando em todo o tempo sem adulterá-la. 2 Timóteo 4, 1 e 2, principalmente o verso 2, diz que pregues a palavra, instes a tempo e a fora de tempo, redargas, repreenda, exorte, com toda a longanimidade e doutrina. Nossa conclusão. Partindo do exemplo histórico do cativeiro babilônico que o povo de Deus sofreu, essa lição é um alerta à igreja e aos crentes da atualidade acerca dos perigos e das terríveis consequências advindas do desprezo aos ensinos divinos. Precisamos reconhecer a realidade dos falsos ensinos, identificando-os e combatendo-os com a verdade de Deus. Muito bem, então, estamos chegando ao final desta aula. Lembrando que você que faz uso do slide produzido pelo EBD em Foco aí na sua aula, tire uma foto e mande para nós. Acesse o site ebdemfoco.com, entre em contato conosco pelo WhatsApp. Lembrando do conteúdo da assinatura, slides de jovens e de adultos, mais os bônus. É isso aí, na plataforma ebdemfoco.com você tem tudo que você precisa para ministrar uma aula de excelência na EBD. Fique com Deus e até a próxima. Paz e bem a todos.